Olá, leitores e leitoras! Hoje eu tô aqui para indicar para vocês 20 livros. Não se trata de uma tag de quarentena. O que eu vou fazer aqui hoje é indicar para vocês 20 livros que vocês podem ler durante a quarentena. Ó, são 20 livros, então já não esquece, já dá o seu curtir para ajudar o meu canal. E se você não é inscrito, porque 80% não é inscrito, se inscreve no meu canal. Se você tá assistindo um monte de vídeo, se inscreve logo. Faz esse favor pra mim daqui, sei lá, 4 anos começar a monetizar e pra mim não acabar abandonando os livros e falando de outras coisas. Então, se inscreve no meu canal, me ajuda, dá o curtir. E agora vamos pros livros. Eu fiz uma lista com 20 livros e para esses 20 livros eu escolhi 20 livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited porque eu queria que fossem 20 livros acessíveis. Esses livros que ficam disponíveis lá, quando você não tem assinatura, eles têm preços bem baixos. E quando eu falo de preços baixos, eu tô falando de livros que vai ter uma variação de R$1,99 até R$9,99. Dificilmente um desses livros indicados aqui vai passar desse valor. Então, se você não tem assinatura do Kindle Unlimited, não tem problema, não precisa. Você pode adquirir eles pela Amazon a precinhos bem bacanas. Vamos para o primeiro livro. O primeiro livro vai ser Um Coração para o Duque de Lancaster, da Bruna Cavalcante. Esse livro, para mim, foi um livro que me marcou bastante durante a leitura dele. Tem toda uma questão de como o coração para esse duque, como esse coração nasce no peito desse duque, sabe? Esse amorzinho que vai crescendo é tão sutil, é tão delicado, é tão gentil. Esse livro é maravilhoso. E aí, essa é a minha primeira dica. O segundo livro que eu indico para vocês é Um Visconde que Nunca Amou, também da Bruna Cavalcante. Ele vai ser a sequência. Esse livro já vai ter uma pegada completamente diferente. Acho legal falar sobre como o relacionamento desse livro começa, porque tem uma cena com uma sapatilha. É uma cena muito boa, é uma cena assim, excelente. E eu super indico esse livro para vocês também, que é para dar muita risada. O terceiro livro que eu indico para vocês é o livro Um Duque Arranjado, da Aline Hubert. E esse livro, ele vai falar de uma solteirona que tá solteirona há 8 anos. E vai aparecer um cara na vida dela. E esse cara, ele vai escolher ela porque ela é uma solteirona há 8 anos. Mas eles vão acabar descobrindo que eles se completam de uma forma bem interessante. E todo o relacionamento vai acontecer de uma forma muito linda, assim. Na verdade, eles têm uma coisa meio gato e rato de princípio e depois o negócio fica muito legal, então eu também recomendo pra vocês. O quarto livro é Um Marquês Arrebatado, também da Aline Hubert, e eu recomendo esse livro pra vocês porque ele tem uma ótica do mocinho completamente diferente. Na verdade, quando você lê o livro, a impressão que dá é que o mocinho tem um tipo de autismo, sabe? Ele é diferente, ele vê o mundo diferente, ele se comunica de forma diferente. E a mocinha ali vai ser uma mocinha que tem toda uma história bem complicada, de antes do nascimento, e eles vão se conhecer em um baile de máscara porque eles vão resolver usar uma roupa de um casal. Então ele vai de rei, de Henrique V ou VI, eu não lembro, e ela vai de Ana Bolena, e eles se conhecem dessa forma, e é muito legal essa história, por isso que eu também recomendo. O quinto livro é Um Conde Entre Paredes, e esse aqui eu recomendo, mas eu já aviso que é um livro um pouco mais pesado. Inclusive, vários desses livros que eu tô falando aqui eu vou deixar nos cards, porque eu já fiz resenha de trilogias, duologias e tudo mais, então vai estar aqui nos cards. Se vocês tiverem interesse, vai lá, assiste as resenhas, né, o interesse na resenha completa. Aqui eu tô falando rapidamente pro vídeo não ficar gigantesco. E em Um Conde Entre Paredes, a gente vai ter uma história bem mais complexa, com um fundo muito mais pesado. E aí vai ter desde aborto até, assim, vai ser bem pesadinha, então cuidado aí com os gatilhos. Mas essa história vai ser muito bonita porque vai falar sobre amigos, eles têm uma amizade muito grande. E essa amizade vai acabar se tornando outra coisa. Mas antes dessa amizade se tornar outra coisa, vão acontecer muitos problemas no meio do caminho. E de certa forma, o personagem masculino me deixou com um pouco de raiva, que foi o Simon, porque ele tem umas atitudes muito ruins, mas depois a coisa melhora, ele vem o momento da redenção, né? E aí as coisas ficam melhores. Então eu também recomendo esse livro pra vocês. A minha sexta recomendação é A Promessa da Rosa. Eu espero que esse livro ainda esteja disponível no Kindle Unlimited quando você estiver assistindo esse vídeo.
E esse é um livro da Babi E7. Vocês sabem que eu gosto muito da Babi E7. Eu li a série... Ai, minha nossa! A série Flores? Não. É aquela que tem a do Lírio, tem a do Amor Perfeito. Esqueci o nome da série, meu Deus. Eu vou deixar aqui escrita. Mas eu li a série inteira e só faltava A Promessa da Rosa. E aí eu consegui ler A Promessa da Rosa e A Sombra da Rosa, que é um bônus que vem depois do livro. E eu adorei, eu amei, eu achei maravilhoso. E por isso eu também recomendo esse livro para vocês. O 7º livro é O Segredo da Condessa, da Josephine Hale. E aí são uma duologia. Então eu recomendo esse 7º e o 8º, que é O Marquês nos Campos de Lavanda. E os dois, eles se completam. O Segredo da Condessa, ele vai ser curtinho, rapidinho, mas dá a impressão que a autora está esquentando para quando chegar no Marquês dos Campos de Lavanda ela realmente mostrar, sabe? Todo o talento. E aí eu recomendo os dois para vocês. Acho que foi uma leitura assim muito excelente. Inclusive foi uma leitura que eu fiz há pouco tempo. E no Segredo da Condessa a gente vai ter uma coisa meio... um casamento que não tá dando muito certo, vai ter traição. A coisa vai dar uma desandada, sabe? Mas depois, quando tudo é revelado, né? Quando tem aquela reviravolta, as coisas ficam muito legais. E no Marquês dos Campos de Lavanda é uma história mega completa. Vai ter uma senhorita que ela vai ficar empobrecida e endividada por conta do pai dela. Então ela vai ter que lutar muito para conseguir chegar num patamar de costureira e depois ela vai ter que pagar dívidas que são intermináveis do pai dela. Ela vai ter ideias absurdas para tentar resolver o problema dela. Gente, esse livro é muito bom. Então, por isso, eu também recomendo para vocês esses dois. O 9º livro da minha recomendação é A Noiva e o Russo, da Flávia Pádula. E esse livro, ele tem uma coisa diferente. Porque quando começa a entrar umas coisas meio russo no negócio, sabe? O que acontece? A gente está muito acostumado com aquela ideia de Inglaterra, França, ali no máximo uma Escócia. E aí, quando entra a Rússia, você tem uma nova visão de mundo. Você tem, sabe, uma outra coisa. Como todos os livros da Flávia Pádula, esse vai ter aquela questão familiar, aquela questão sentimental bem marcante, bem pesada. Aquelas tragédias assim, né? Mas é um livro também muito gostoso. O amor vai surgir de uma forma inesperada. E eu gostei bastante desse livro. Achei ele super fluido. Um livro que eu li super rápido. Como se fosse quase um conto, mas é um livro. E por isso eu também recomendo para vocês. O 10º livro da minha lista é O Vale dos Ecos, da Silvana Barbosa. E assim, gente, o que foi esse livro? Esse livro vai ter uma resenha só dele também. Não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo aqui. Mas basta dizer para vocês que se trata de um romance de época com fantasia. E eu não sou muito fã de fantasia. Mas... putz, eu nem posso mais falar que eu não sou fã de fantasia, porque depois desse livro, minha amiga, eu tô na expectativa quando é que a Silvana Barbosa vai escrever os outros, porque eu sei que são 4 livros no total, porque ela já liberou as capas. Eu não gostei da capa desse livro, sendo bem sincera com vocês, achei a capa muito escura, muito preta, muito pesada, e dá uma impressão de romance medieval. E quando você lê, não é um romance medieval, é um romance com fantasia. Gente, aparece de tudo nesse romance. E assim, muito bem escrito, muito bem narrado, muito fluido. Super recomendação. O 11º livro dessa lista é O Clube Secreto Red Queen. Que esse é da Senan Bianchi. Ai, meu nossa, é muito difícil pronunciar. Esse livro vai trazer uma perspectiva bem estranha, na verdade. E eu acho que é por isso que eu gostei dele. Porque ele vai trazer um lado de uma cortesã. E aí a parte legal da coisa é que você vai ver desde a infância, desde o porquê essa mulher virou cortesã e como ela virou a cortesã. Um duque vai se apaixonar por ela. Eu achei que a ideia duque foi meio pesado, mas quando a autora começa a desmembrar esse duque e mostrar quem é esse duque, como esse duque recebeu um ducado, por que ele recebeu um ducado, as coisas que aconteceram na vida dele, o negócio vai ficando muito amarrado, sabe? É porque você pensa assim, um duque que casou com uma cortesã, é estranho. Mas quando você vai vendo o desmembrar da história, é super passável. Você, sabe,
só vai, é maravilhoso. E eu gostei bastante desse livro, achei ele também um livro bem completo, que conta a história do começo ao fim, tudo muito amarradinho, tudo muito bonitinho, e por isso indico pra vocês também. As minhas próximas 3 indicações são da escritora Tatiana Mareto, e eu descobri essa escritora esse ano, a Senan Bianchi também descobri esse ano. E a Tatiana Mareto é uma escritora que, assim, ela já tem muita coisa publicada, mas ela começou a escrever romance de época há pouco tempo, e ela escreveu esses 3 livros. Então, a minha indicação de 12º livro se chama Um Duque para Chamar de Meu, e nesse livro também vai ser a história de um duque, e ele vai se apaixonar pela governanta, e aí... Não, na verdade ela não é... Ela vai ser governanta depois que ele se apaixonar por ela. Tá, ficou meio complicada, mas... Basicamente tem uma mulher fugindo de Londres com 2 filhos, ela é viúva, e ela tá fugindo, e ela encontra a irmã do duque na estrada, e a irmã do duque dá uma carona pra ela. E aí, quando a irmã tá tentando ajudar ela a conseguir quartos na estalagem pra ela e pros filhos, o duque aparece, ela desmaia, e eles descobrem que ambos estão contaminados por escarlatina. E quando eles descobrem isso, eles precisam ficar trancados juntos. E nessa de ficar trancados juntos, eles se conhecem melhor. Quando eu cheguei no final desse livro, eu pensei, eu gostei desse livro? Ou eu não gostei desse livro? E aí eu falei, cara, eu não sei, eu gostei, mas assim, não, eu gostei, foi bem escrito, mas não foi aquela coisa assim que deu aquela chacoalhada, sabe? Mas eu falei, bom, a autora falou que foi o primeiro romance de época, talvez seja isso, talvez ela também só esteja esquentando. E aí eu fui ler o 2º livro, que é a minha 13ª indicação pra você, chamado Um Conde para Curar Meu Coração. E aí, nesse livro aqui, a autora, ela mostra as garras, porque, gente, quanta desgraça. E aí você tem uma mocinha maravilhosa, e acontece um monte de desgraça com ela, e você tem o mocinho, e acontece desgraça com ele também. E aí você tem várias situações que eles precisam enfrentar juntos, e adorei. E aí eu falei, gente, é isso. Ela esquentou na primeira história, e na segunda ela veio, né, com tudo. E aí teve a 3ª história, que foi A Sobrinha do Marquês, que é a minha 14ª indicação. E nessa história você vai ver muito da guerra das mulheres para alcançar a independência, para conseguirem trabalhar, para conseguirem ter seu próprio dinheiro. E a Sobrinha do Marquês, que vai ser a Caroline, ela é uma mulher que ela quer independência, ela quer ter seu próprio dinheiro, mas no fundinho, ela quer o amor, ela quer se casar também. E aí a gente vai ter o Isaac, que é um homem lindo e maravilhoso, e é solteiro e virgem. E aí ele tem a brilhante ideia de pedir pra ela ensinar e treinar ele, e para que ele possa ter um bom desempenho na cama no momento que ele fizer a corte, se casar com outra pessoa. E toda a história vai se desenrolar a partir daí, e é muito legal, e por isso eu indico. A minha 15ª indicação é Poderoso Destino, da J. Marquese, e esse livro, Poderoso Destino, foi assim um livro que não me deixou dormir, que eu pulei uma noite, sabe, sem dormir. E esse livro, gente, vai ter de tudo. Então você vai ter situações de desgraça que vai acontecer com o mocinho, porque nessa história o mocinho vai perder tudo, ele vai ficar completamente arruinado. Inclusive ele vai ter que vender até as roupas para ele conseguir juntar dinheiro, fazer um investimento. E aí ele vai perder a noiva, ele vai ser escorraçado da sociedade, a situação vai ficar muito feia para ele. E depois ele vai conseguir se reerguer, mas não como um nobre, e sim como um burguês. E aí a situação dele na sociedade vai ficar ameaçada porque eles consideram ele um cara de dinheiro novo, não de dinheiro antigo. Então ele é quase um burguês. Aí ele recebe a chance de pegar tudo que ele tinha na vida dele para trás e conseguir tudo de novo. O problema é que isso também envolve a noiva dele do passado. No meio de toda essa coisa, ele vai conhecer uma pessoa no Brasil. E detalhe, eu não gosto muito de romance de época no Brasil, mas nesse caso aqui, foi maravilhoso. Até a parte que mostra a realidade dos negros, a realidade das mulheres. Maravilhoso, maravilhoso, super recomendo. Fica aí a indicação. A minha 16ª indicação é Lei de Audácia. Esse é da Karina Reide. E aqui eu vou falar pra vocês que essa indicação, assim, dos livros que eu li, gente, tem uma coisa nesse livro que eu não sei explicar pra vocês o que é. Mas sabe aquele livro que você
lê dando gritinhos, assim, tipo, ai, meu Deus, ah. É isso, Lei de Audácia é isso. E aqui vai ter toda uma história mega complexa. E a parte das emoções vai ser desenvolvida de uma maneira brilhante. A Lady Audácia, ela é uma mulher que ela tem um probleminha, né, respiratório, que seria como se fosse a asma. E vai ter, né, aquele mocinho que não quer se casar, que faz de tudo, que é inconsequente, que é libertino, problemático. E ele vai ter também uma pequena dificuldade, que é a falta de uma bola. Exatamente isso que vocês ouviram. Ele vai pra guerra, ele leva um tiro, e aí todas as pessoas da sociedade passam a crer que ele ficou impotente, e ele precisa virar um super libertino para tentar provar que ele não ficou impotente. E essa história, ela vai ter nuances de sororidade. Tem irmãs, e essas irmãs são perfeitas, assim, elas são reais. É isso. Eu acho que o maior elogio que você pode fazer é dizer que é real. E essas irmãs são reais, elas representam a vida real. E tem uma ligação muito forte entre elas. Tanto que eu tô super ansiosa pro livro 2, que é o da Charlotte. Pelo amor de Deus, que seja da Charlotte, né? Que vai sair só em julho. E aí, maravilhoso. Não vou falar mais, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Vamos pro próximo. 17ª indicação. E eu não poderia deixar de falar nessa lista dos livros da Sarah Fidelis. Por quê? Porque os livros da Sarah Fidelis, além de eles serem muito bem escritos, eles têm toda uma sacada que faz a gente dar muita risada. E eu já falei que eu leio pra ser feliz. Se for pra ficar chorando, eu já nem leio. Então, os livros da Sarah Fidelis têm que entrar aqui. Então, o 17º é o Ogre e a Louca, que eu já venho indicando vários vídeos aqui. Eu espero que vocês já tenham lido esse livro. Se você já leu, já deixa nos comentários aqui embaixo que você já leu. O 18º é o Highlander e a Devassa. E, assim, vocês sabem que de todos, esse segundo é o mais engraçado. A 19ª indicação é o Duque e a Fugitiva. E, assim, gente, eu vou deixar nos cards aqui. Eu acho que não vai caber tudo isso nos cards. Mas esses 3 livros são excepcionais. Fazem parte da minha gama de livros favoritos. Fazem parte, com certeza, da minha gama de livros favoritos. E por isso, super indico pra vocês aqui no Ogre e a Louca. Porque, gente, no Ogre e a Louca, ele vai trazer um cara que, assim, passou por uns momentos muito trash na vida dele. E ele vai acabar encontrando uma governanta que é muito doida. Por isso, Ogre e a Louca. E o Highlander e a Devassa vai ter uma história de amor que vai ser baseado mais naquela coisa cão e gato, mas assim, sabe, o amor entre... as construções de Sarah Fidelis são lindas, inclusive eu tô aguardando, né, os Cortejos Improváveis saírem na Amazon pra mim poder ler, porque eu já tô ansiosa, mas ainda não saiu, e a gente continua aqui aguardando, vendo ela escrever 1 milhão de romances contemporâneos e nada dos meus romances de época. Tudo bem, Sarah, eu te perdoo. E a última indicação de hoje, que é o 20º livro, é O Mascarado, que é da Karina Ricci. E, gente, esse livro, eu preciso dizer pra vocês que ele é um romance de época, mas ele é um romance de época bem diferente. Porque, primeiro, vai ter tatuagem e vai ter umas coisas bem horríveis. E vai ter um amor bem inocente que vai ser praticamente massacrado durante o livro. E vai ter vingança, e vai ter duelo, e vai ter muita coisa. Muita coisa. Então, assim, outra super indicação pra vocês. Ah, e esse eu deixei por último, porque ele é extremamente erótico. Inclusive, tem algumas coisas, assim, de sadomasoquia, um pouquinho. Espero que vocês gostem. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.